Aê, então me conta um pouquinho sobre a Templo, como foi sua história no jiu-jitsu, Maravilha. como que foi essa transição aí para virar sócio 100%, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho disso. Maravilha. Minha história no jiu-jitsu, ela foi muito assim, em relação com bullying, né? Porque eu era muito arteiro, assim, né? Brincava muito Até hoje. com os mais velhos. E como eu brincava muito com os mais velhos, eles acabavam brincando de lutinha e me batia, né? E aí eu falava, teve um dia que eu cansei, não aguentava mais isso. Eu falei assim, preciso treinar alguma arte marcial que eu saiba me defender, né? Foi assim que eu entrei na arte marcial, né? Aí eu comecei a treinar um boxe, mas o boxe não funcionava, porque eu era muito magro. Meu apelido era Costelinha e eu não conseguia ter força para me defender. E uma vez entrei no jiu-jitsu e, poxa, foi paixão à primeira vista. Mas no começo, eu sempre começo, porque meu pai faleceu bem quando eu entrei no jiu-jitsu. E aí foi um momento que eu entrei de cabeça, né? Porque eu não queria lembrar do momento, porque meu pai era muito presente na minha vida e eu troquei, assim, desapeguei do meu pai e o jiu-jitsu me salvou. E foi aí que, meu, eu entrei de cabeça mesmo, comecei a treinar muito forte. Eu competia muito desde faixa branca, competi muito de faixa azul. Todas as faixas eu acabei competindo porque era tipo uma válvula de escape, né? O esporte foi uma válvula de escape para não ir para um caminho mais tortuoso. E foi isso, né? Tive diversos títulos, fui campeão paulista, campeão brasileiro, campeão pan-americano, tive alguns títulos importantes. Só que aconteceu uma coisa que foi muito, para mim eu tirei como uma grandiosa lição, que quando eu cheguei na faixa marrom, é, eu tive uma cirurgia, né? E essa cirurgia fez com que eu parasse o jiu-jitsu. E aí foi um dos momentos mais difíceis para mim, né, na minha vida, mas com certeza um dos momentos onde eu mais cresci, porque eu não tinha como treinar aquilo que me segurava, eu caí numa depressão muito forte e eu precisei olhar para outros aspectos da minha vida. E foi aí onde eu comecei a procurar espiritualidade. Então, eu falo assim, se eu não tivesse me machucado naquele momento, talvez hoje eu não estaria conectado com Deus como eu estou hoje. Então, Com foi certeza. muito importante essa lesão na minha vida para me mostrar um caminho e me direcionar nessa nova fase que eu estou. E aí, qual que foi a pergunta? E a transição para você, você era professor, né? Tinha um Isso. sócio. E qual Não, foi o impacto, eu, né, quando virou 100% sócio, que foi quando aí começou a nossa parceria? maravilha, vamos lá. Na verdade, quando eu era faixa marrom, eu comecei a dar aula em uma academia chamada VIP na Washington Luiz. Era uma academia amarela gigante que tinha na Washington Luiz. Hoje, agora, se eu não me engano, é uma loja de imóveis. Nessa loja de imóveis, e aí eu fiquei 2 anos. Eu lembro que eu entrei nesse primeiro dia para dar aula nessa academia e tinha 2 alunos. Em 2 anos, eu consegui montar uma turma de 150 alunos. E foi aí que eu peguei a faixa preta e tive um convite, né, do meu mestre Roberto Godoy. E ele me convidou para abrir uma academia junto com ele. E aí foi quando eu me tornei sócio, em 2013, há 7 anos atrás. Aí, assim, eu acho que o mais importante numa sociedade, né, você falou algum ponto importante sobre uma sociedade, é, precisa estar muito alinhado a missão, os
valores e a visão da empresa. Eu acho que esse é o ponto principal para que uma sociedade perlongue, né? Fique bastante tempo. Mas a gente começou uma parceria sem ver esses pontos. Eu acho que foi bom, foi importante para o meu crescimento como empreendedor e empresário, né? Nós começamos com 150 alunos, né? Essa sociedade, eu e o Godoy. Chegamos a 450 alunos. Isso foi durante um período de 3 anos. Só que chegou um momento que foi o momento que eu comecei a procurar muito a espiritualidade, né? E acabei enxergando alguns valores, né? Que eram diferentes os valores do meu sócio. E quando muda valores, né? As pessoas têm um valor e você tem outro, acaba seguindo um caminho duplo, né? E aí a E sociedade esse realmente. é natural, né? É Foi uma. natural da Aí vida. e acontece, eu acho que faz parte de todo o crescimento, de todo aprendizado. As pessoas pensam diferentes, né? E foi Com aí certeza. que eu, que eu conversei com o meu antigo sócio e decidimos entrar em um acordo, né? E eu tive a permissão de comprar academias 100%. E comprei a academia, ela se localiza lá há 25 anos no mesmo local. É um polo, né? Já passou diversos campeões dentro, Anderson Silva, Minotauro, né? Vários campeões mundiais de jiu-jitsu já passaram dentro daquela academia. E hoje eu tive a permissão de montar a Templo, né? Que vem crescendo e a gente está trabalhando pra caramba. E acredito que foi esse momento que você chegou e conseguir iniciar a Templo com a missão, com os valores, com a visão, né? Aonde eu gostaria de chegar com a Templo. E quando você inicia com isso, né? Faz toda a diferença, né? Missão, visão e valores. Faz toda a diferença, porque você tem um rumo. Você não simplesmente pega um carro e sai dirigindo para qualquer lugar. Você pega um carro sabendo para onde você vai. Então, eu acredito que qualquer empresa precisa nascer com esses pontos, sabe? Exatamente. Aqui teve uma pergunta: quais foram os valores que não fazia mais parte, assim? O que que é valor para você, né? Eu acredito muito. Hoje é muito difícil você encontrar a arte marcial. Você encontra muito assim competição, né? Alto rendimento. E os valores que eu embuti na arte marcial, que eu trouxe, que eu procurei estudar um pouco da essência, foi muito espiritualidade, pontualidade, espírito de família. Então, eram coisas que não casavam, né? Que eu puxava, eu queria ter isso, porque para mim, assim, a arte marcial, ela vem traz essa essência, né? Os monges budistas que para se defender os monastérios, eles começaram a treinar a arte marcial. Como eles eram monges e não tocavam em armas, eles precisavam se defender através das mãos. Então foi aí que começou essa história. E eu comecei a trazer, se eram monges budistas, a espiritualidade mesmo, sabe? A elevação, que a gente precisa se tornar pessoas melhores. E eu comecei a embutir muito isso, né? E foi aí que teve um desacordo, porque o Roberto é um cara muito competidor, sabe? Ele puxa muito esse lado e eu, não que eu não competia, mas eu tava puxando mais pro lado da espiritualidade. É. E até voltando um pouquinho de valores, né? Uma coisa que a gente sempre conversou muito é quando você define, né, a teu propósito, a tua visão e os teus valores, quem não faz parte disso, naturalmente ele sai. Então a gente realmente, né, teve algumas saídas, não que eram pessoas ruins, não era nem capacidade nem Não, nada, foi uma natural, porque as pessoas já não tinham mais.
afinidade com os Afini... mesmos valores. Isso faz... eu acho que parte muito para esse lado, sabe, Ju? Nada na vida é por acaso. As pessoas que estão ao nosso lado, elas estão por afinidade. Eu gosto de dar o exemplo assim: a pessoa namora com alguém e reclama que a pessoa é de tal jeito. Aí, quem não conhece uma história assim? Aí a pessoa termina com essa pessoa porque ela é ciumenta, tananã, tananã, conhece outra, só muda a pessoa, mas é a mesma característica. Eu, O cenário é o mesmo, né? eu sinto que muito isso é devido à afinidade espiritual mesmo que a gente acaba criando. Então, sim, quando teve essa separação, é, acabaram indo muitas pessoas junto com ele, né? Eu fiquei até um momento delicado porque eu tive a gente estava com 240, a gente foi para uns 100 e Gente, mil desculpas, porque a internet aqui tá ruim, tá caindo. não, E só aí? deixa eu só terminar, né? Aí mudou a afinidade mesmo, eu acredito afinidade espiritual, cada uma pessoa atrai um tipo de pessoa, né? Como eu disse na questão do relacionamento. E eu perdi algumas pessoas naquele momento. E aí comecei a fazer um trabalho, né? Eu tenho muito eu procuro estar muito próximo, não só dos meus colaboradores, os professores que dão aula na academia, mas sim dos alunos. E, poxa, mandava mensagem um a um, todos os dias, sabe? Querendo saber como eles estavam. E isso foi cativando, cativando, cativando. Foi aparecendo pessoas novas, pessoas que acreditavam naquilo que eu acredito, pessoas que procuram aquilo que eu procuro evoluir. E foi crescendo, 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 a ponto de chegar até 320 alunos, né? Junto com esse trabalho com vocês e tudo mais. Então foi Até basicamente testaram isso. quantos alunos tinha na academia hoje, né? Eu acho que desde 2018 tá em 320, aumentou quase 80%, né, dos alunos. Foi Nesse bastante. um ano e meio aqui. Aumentou muito. Então, quem tinha perguntado aí, e até eu queria que você explicasse um pouquinho, né, na tua visão, qual que é a importância do servir os alunos, como que eles percebem isso, né? No começo da parceria, a gente fez uma pesquisa, porque eu acho que servir faz parte de escutar, né? Ver o que que eles querem, o que que agrega valor ao serviço, o que que eles sentem falta, o que que dá para melhorar. E a gente fez uma pesquisa, né, no começo, Uhum. e algumas coisas dentro dessa pesquisa a gente implementou, inclusive a troca da cor do tatame, lembra que veio na Sim, pesquisa, que era para trocar. sim, Volta do Muay Thai também, pediram, a gente voltou. Então sim. eu queria que você contasse um pouquinho qual que é a importância do servir para você e o quanto você tem isso de retorno dos seus alunos, porque Sim. eu sei que você tem isso muito próximo, né? Você fala com todos os alunos, você chama no particular, e realmente é um a um. É perceptível isso dentro da sala. E eu queria que você contasse também o quanto do servir você trouxe para a tua aula, né? Sim. Porque é uma aula É, diferenciada. eu acho que o seu trabalho, né, em relação ao propósito, o seu trabalho em relação ao propósito é trazer a essência dos líderes, né? O que realmente os líderes vieram fazer neste mundo. Eu acredito nisso. E a missão e, e a missão o propósito da Templo é ajudar os alunos a encontrar o equilíbrio corpo, mente e espírito, né? Para se tornarem campeões dentro e fora do tatame, né? E se tornando felizes. E quando a gente pensa nisso, né, no propósito, em estar bem alinhado esse propósito, todas as ações que você faz é pensando no propósito, ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio, corpo, mente e espírito, para se tornarem felizes, né? Eu acredito que é isso. Então, quando eu tô ligando para a pessoa, eu não estou querendo saber só se ela vai treinar. Eu quero saber sim como é que tá a vida dela, porque o equilíbrio é muito dentro de um tripé de fé, família e trabalho. Como é que você está na sua fé? Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua crença? Porque se você deixar cair no materialismo, você fica naquele círculo de dinheiro e nada anda, né? Então, como é que Com está esse certeza. lado?
como é que tá a sua família? Como é que tá em casa? Seus filhos, sua esposa, seu marido? Como é que você tá? Eu pergunto, como é que você tá no trabalho, né? Como é que tá a sua relação com o seu chefe, com os seus colaboradores? E quando a pessoa acaba, de alguma forma, você consegue dar um apoio, ou às vezes até um ouvido, faz toda a diferença para essas pessoas. E eu procuro fazer isso desde os meus colaboradores, né? As pessoas que me apoiam lá, né, nesse serviço, os professores, até os alunos, né? E aí, quando você e eu sinto assim que a arte marcial ela aproxima demais. Até um tempo atrás, que agora a gente está muito próximo de todo mundo aqui da minha casa, da família, né? Mas quando tava naquela loucura, as pessoas estavam muito longe uma das outras, sabe? Se afastando, era muito mídia social, né? E não tinha o contato próximo com a família. Eu via muito mais os meus alunos do que, com certeza, eles viam as próprias famílias. Então acabava se tornando essa família para eles, sabe? Dando esse apoio. E então, de alguma forma, procurava isso, né? E tudo que eu falava, eu procurava praticar, né? Não adianta eu falar uma coisa que eu não pratico. E procurar ser exemplo mesmo, sabe? É uma grandiosa missão, né? Principalmente o professor, Exato. né? O professor, ele... Até que no Japão, né? O professor, ele é respeitadíssimo. Porque se não tivesse professores, não teria outros tipos de profissões, né? Eles precisam aprender com alguém alguma coisa. Então, exatamente. E até, Jura, até parte do projeto, né, quando a gente contou, na verdade, a gente convidou os professores, né, para participar da construção do propósito, da visão e dos valores. E uma das coisas que sempre o Jura bate muito é essa questão da alimentação, né? A importância de uma alimentação mais natural. E o que eu acho que é bem legal quando você fala de exemplo, que é seu, quem te conhece sabe que você é muito regrado na alimentação, né? Você não. Eu falo com muito orgulho, assim, porque não é uma pessoa que toma whey protein, não é nada disso. É uma pessoa que tem o pré-treino e alimentação 100% natural, né? Sim. Isso que é muito grandioso quando você fala de exemplo, porque realmente não adianta você querer falar isso para os seus alunos e você realmente não fazer, né? E Sim, até você trouxe palestras sobre alimentação natural para os seus alunos, né? sim. Na verdade, Ju, o que acontece? Eu falo isso porque eu vivi um cenário que, para mim, não era um cenário que agregava. O que aconteceu? Antes das minhas lesões, eu tomava, sim, tomava pré-treino, tomava whey. E o que eu fui aprendendo, né, até nessa busca da espiritualidade, né, foi que, assim, o nosso corpo ela é uma máquina, né? E que precisa ser trabalhado. Quando você joga o alimento para dentro do corpo, o corpo precisa trabalhar. Isso é o que eu acredito, né? E quando eu ficava algo pronto para dentro, o corpo teoricamente ficava assim, preguiçoso. É o que eu sentia. E aí o que acontece? Esteticamente eu estava muito forte, mas eu só me machucava. Isso não foi uma vez só, porque eu tive 3 cirurgias na faixa marrom. E quando eu tomei a decisão de parar com tudo, né, e de procurar uma alimentação mais orgânica, onde o alimento tem a força vital, minha esposa me ajudou muito por ela ser nutricionista e seguir essa linha de natural, foi que eu fui fortalecendo o meu corpo de uma força vital, uma força que vem de dentro, né? Não é estético só, mas é uma força que vem de dentro. E aí eu parei de machucar, sabe? Hoje eu faço treinos fortíssimos. Eu tô numa categoria que é pesadíssimo, que pegam caras muito mais fortes. E eu me sinto muito bem, muito forte, sabe? Então foi uma experiência que eu tive. Porque eu não aguentava mais me machucar, eu não aguentava mais ficar lesionado e não fazer aquilo que eu mais amo, sabe? E quando eu tomei essa, foi a melhor decisão que eu tive em relação a treino, sabe? Foi parar com todos os pós, tudo que aquilo que para mim não dava certo. Como eu troquei tudo por uma alimentação, procuro sim ter uma alimentação mais saudável, evito comer muita carne vermelha
E isso me faz muito bem, sabe? É, e eu já Voltou? ouvi, né? Eu já vi você chamando os seus alunos na chincha aí por conta disso, né? É, É, isso porque tá em você mesmo. Isso é, é rotineiro. Eu vejo alguns, quando os alunos se machucam, eu pergunto logo, tava tomando um wheyzinho, né? Pré-treininho, deixando. Porque o que acontece? Você toma o pré-treino, sua cabeça fica a mil, mas seu corpo ali não tá respondendo e acaba se lesionando, e sabe? nem percebe, o corpo fala, com certeza. E aí eu queria que você contasse, né? Porque parte desse projeto a gente começou a olhar os números dos alunos que não estavam fazendo rematrícula, né? E matrícula. E aí, quando a gente percebeu, a gente foi aprofundar o porquê que esses alunos não estavam fazendo rematrícula. Não era uma grande maioria, mas tinha um percentual aí de lesões, né? E Uhum. aí, eu falei para você assim, então vamos pensar como a gente pode ajudar na prevenção. E aí eu Sim. queria que você contasse isso. Quais foram as tomadas de decisão que você teve aí? Eu acho que tem até novidade, não tem? É, tem. Na verdade, o que acontece, né? Quando o índice de lesão estava muito alto, realmente. E eu comecei a me atentar no que eu poderia fazer para diminuir realmente esse índice de lesão, né? Que é muito comum no esporte. E aí eu comecei a praticar, né, com os meus alunos também, aquilo que eu vivenciei, né? Então eu comecei a falar assim mais de alimentação, sabe? Eu vou ter que colocar aqui que está acabando a coisa. Comecei a falar mais de alimentação, quanto isso influenciava na nossa vida. Trouxe a minha esposa para dar uma palestra de alimentação, sabe? Dei, né, também trouxe alguns amigos para dar palestra. O Wagner Mota, que deu a palestra de inteligência emocional, que com certeza a parte emocional vai influenciar no índice de lesão. Se o cara está motivado, talvez ele consiga aquecer o corpo, trabalhar o corpo melhor. Mas se o cara não está tão motivado, ele já entra no treino meio jururu e acaba tendo algum tipo de lesão. Então essa parte, essa trilogia ajuda muito. E hoje nós estamos fechando uma parceria, né, com uma clínica de fisioterapia para estar na Templo Matriz. E, poxa, estou muito feliz, né, porque vamos conseguir dar esse apoio também para os alunos, né, para que eles possam ter uma reabilitação melhor caso aconteça alguma coisa. Isso é legal porque faz parte, né? Quando a gente começou a olhar esse número, foi exatamente por isso. Se a academia ela é uma academia que preza, né, pelo equilíbrio físico da pessoa, o quanto ela pode trazer isso no dentro para ajudar na prevenção, né? Então fazia parte disso. E aí ele mesmo achou toda essa solução e aí eu fico super orgulhosa porque a cada vez que eu vou lá ele conta alguma coisa, fala, acho que tem, e é uma evolução muito. O Jurandir, ele é um dos meus clientes na consultoria. Ele é dono de uma academia de jiu-jitsu, com mais de 25 anos. E a gente tem um trabalho aí de 1 ano e meio. Então, eu trouxe ele hoje para falar um pouquinho da importância que foi, né, a nossa parceria, começar a templo, porque no meio do caminho a academia mudou de nome, virou templo. E virou templo já com um novo propósito, né? A templo entrou com um propósito, entrou com missão, entrou com visão e valores. Então, a gente está batendo um pouco de papo aqui, ele contando da importância e de como traz isso para o dia a dia. Porque uma coisa é a gente ficar falando de propósito e aquela coisa que não é tangível, mas outra coisa é quando a gente traz isso para o dia a dia e aí ele está contando um pouquinho dessa experiência. Dependência. Quem tiver dúvida, Isso vai mesmo, mandando Michel. aí que a gente vai respondendo, tá? Conta uma coisa. Você. Uhum. Qual a importância do propósito hoje para você dentro da empresa? E como foi, na verdade, vamos contar um pouquinho agora como foi com os colaboradores, né? A aceitação deles, o como mudou. E vem mudando isso, né? Porque eu gosto de falar que não é uma mudança que é de um mês para outro, né? É uma mudança longa. É uma mudança que você tem que renovar e falar todo o que você pode, né? Sim.
Acho o propósito como eu disse, né? O, é o alicerce principal do templo, da templo, né? Da Academia Templo. E quando a gente fala de propósito, eu sinto assim, passar para os colaboradores e para os clientes é passar a sua essência para eles. Então, é importantíssimo porque você, de alguma forma, acaba aproximando aquelas pessoas que acreditam, né, no que você acredita. E também acaba afastando aquelas que não acreditam. E tudo bem. Eu acho que faz parte disso, faz parte cada um tem um propósito de vida, cada um acredita em alguma coisa. Então, a gente tem que estar deixando cada vez mais transparente o propósito para que as pessoas que estejam dentro, principalmente os colaboradores, estejam remando para o mesmo lado. E foi aí que, através das reuniões, através de escutar, de saber opiniões, de chegar sempre num equilíbrio, sabe? Foi onde que as coisas começaram a engatar, sabe? A um ajudar o outro, um apoiar o outro, a recepção ajudava quem estava na musculação, a musculação ajudava o professor de Muay Thai, o professor de Muay Thai me apoiava num evento. E eu acredito quando você tem um propósito muito forte, todos lutam pela mesma coisa. E fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, sabe? Alinhar essa parte. Eu tenho até uma coisa que ficou muito marcado para mim foi que a gente tinha diminuído o período da limpeza, né? E aí você convidou Sim. os colaboradores para apoiar nisso. E aí um dia eu cheguei lá, a recepcionista me chamou e falou: vem aqui, eu quero te mostrar uma coisa. E aí quando ela me levou para academia, para o fundo da academia, ela e o professor de jiu-jitsu tinham feito uma limpa, eles tinham organizado e eles estavam super felizes de ter falado isso. Então você vê que realmente eles trazem isso, né? Foi, Pode falar. foi bem acho que assim, na separação da minha sociedade foi um momento delicado, porque tiveram uma saída grande. E quando você está em um momento delicado, você tem que, de alguma forma, diminuir todos os custos, Reequilibrar, né? né? É. Para começar a equilibrar e depois você conseguir realmente fazer tudo aquilo que você almeja. E esse espírito de servir, esse espírito de equipe faz toda a diferença. Porque eu sozinho não conseguiria dar esse apoio. Acho que a gente vai ter que remarcar, viu? Vamos ver se a gente fala outro dia com mais calma. É, Só para finalizar, vamos ver se alguém tem mais pergunta. Conta um pouquinho o que você está achando dessa transição aí, né? Dessa pausa que a gente teve com o coronavírus. E até que você contasse, né, na semana antes de fechar a academia, que a gente tinha decidido fechar, mas que a gente cuidasse de quem estava dentro e a experiência, né, que a gente teve com isso. Conta aí um pouquinho como que você está vendo esse momento. Assim, né, Ju? É um momento delicado para todos, com certeza, né? Não podemos negligenciar tudo que vem acontecendo, mas eu acredito que tudo tem uma missão, um propósito. E esse vírus também veio com um propósito aqui na Terra, né? E acho que foi importante para o planeta, né? Primeiro, de tudo que vem mudando, né? A camada, tudo mudando, tudo melhorando, né? As pessoas, o ar, tudo. Acho que o mundo precisava dessa movimentação. As pessoas, né? Todos nós, acredito que precisava ter esse olhar clínico dentro de uma autoanálise, né? Criando uma segunda pessoa que julga as próprias atitudes. Eu mesmo fiz isso. É, eu mesmo fiz isso. Eu procurei olhar como é que estava a minha relação com a minha família, olhar como estavam os meus sentimentos internos, né? Olhar como estava a minha alimentação, o que, que eu poderia melhorar. E estou fazendo isso diariamente, né? E isso me ajuda a evoluir, né? A crescer, né? E quando a gente tomou a decisão lá na academia, não foi fácil, porque foi
todo mundo foi basicamente pego de surpresa. Caramba, hein? Pessoal, vamos